O protagonista Lin é um caçador de fantasma do nível D, ou seja, o mais baixo que tem. Certo dia ele descobre uma habilidade que pode lhe ajudar a chegar no nível A. Agora ele promete colocar tudo em prática para subir de nível. Este mundo conseguiu ver o ressurgimento de espíritos, como fantasmas ferozes vagando sobre a Terra. O vestibular se transformou em um teste de captura fantasma. Limpar um domínio fantasma de nível A permite que alguém frequente universidades de primeira linha. Limpar domínio fantasma nível B garante admissão em universidades de prestígio. Mas para nosso protagonista Limar, ele está na parte inferior do ranking da escola. Está entrando na pior universidade. Sua professora o lembrou especificamente de escolher o domínio de nível D. Mas Lin foi direto para o domínio de nível A. A professora questionou se ele estava procurando dar um fim a si mesmo. Ela não sabia que o Lin havia adquirido o sistema de colapso emocional. Se ele fazer alguém colapsar emocionalmente, ele pode aumentar o número de contratos neste mundo dominado por controladores fantasmas. E ter contratos com 3 fantasmas é considerado gênio. No entanto, para Limar, com pontos de colapso emocional suficientes, ele pode contrair inúmeros fantasmas. Não faz muito tempo, o Lima estava brincando em sala de aula. Vendo isso, a professora estava bufando de raiva. Então ela pergunta o que Lin faria se encontrasse um fantasma que se foi eletrocutado. Sem pensar, Lin respondeu que pegaria e usaria como um banco de energia, uma grande fonte de energia livre. Segurando sua raiva, a professora perguntou se ele conhecesse uma fantasma feminina de vestido vermelho. Ao ouvir isso, Lin ficou vermelho e respondeu que para fantasmas femininos tudo dependia da aparência deles. Se eles fossem bons, é claro que iriam aquecer sua cama. A professora, que já estava com raiva, imediatamente disse para ele ficar no canto de castigo. No entanto, o protagonista parecia feliz porque acabou de fazer a professora desmoronar emocionalmente. O sistema notificou de que o sistema de gestão emocional foi ligado com sucesso. Como recompensa, recebeu um pacote de presente para iniciantes. Ele não apenas obteve a habilidade máxima da técnica de contrato de colapso emocional, mas também aumentou seu limite de contrato em 2 pontos. Agora, ele só precisa obter o valor do colapso emocional de um fantasma para 99% para fazer um golpe forçado. Assim, durante a escolha do vestibular, ele escolheu decisivamente o domínio fantasma de nível A. Quando abriu os olhos, ele se viu em um hospital aterrorizante do domínio fantasma. Acompanhado com os 5 melhores alunos da província, a figura de papel flutuante à sua frente é o proctor para este teste. A figura do papel então apresentou o local do teste para eles, a vasta cidade da Onda, uma cidade horripilante onde 3 grupos de elite de controle de fantasmas foram dizimados e todos os residentes se foram tragicamente. Sua tarefa de avaliação é sobreviver um dia dentro deste hospital e fazer um contrato com um assassino de fantasma, contratar um espírito maligno. Assim ganhará o título de MVP e um prêmio extra de um cadáver fantasma verde pérola. A figura de papel também dá a cada pessoa um talismã de teletransporte. A figura de papel sorria. A avaliação começou quando todos ainda tremiam de medo. Lee entrou com um sorriso alegre. Manchas de líquido vermelho estavam por toda parte nos corredores do hospital. Enquanto ele dobrou a esquina, de repente sua expressão ficou horrorizada. Todos em pânico perguntaram o que havia de errado com Lin. Ele gritou fantasma. Há fantasmas. Mais notícias. Mais de 50 deles. Todos correm instantaneamente. No entanto, assim que chegaram em fora, eles perceberam que Lin não estava em lugar nenhum. De repente, o riso ecoou. Eles viram o protagonista em pé no 2º andar de um hospital, acenando alegremente para eles. O boneco fantasma mencionou apenas 20 fantasmas, e ele disse 50. E todos acreditaram. Essas palavras enfureceram a todos abaixo. Lin se parabeniza por ganhar 100 pontos de colapso emocional. Tendo adquirido os pontos com sucesso, Lin virou e se afastou ao passar pela entrada do departamento de oftalmologia. O sistema indicou que a metade de um fantasma feroz. Lin instantaneamente sorriu alegremente. Isso não é um fantasma deficiente. Ele estava prestes a entrar, mas foi impedido por alguém de óculos. Este não é um lugar para um perdedor como você. Depois de pensar um pouco, o protagonista estende os braços para fora, pedindo que eles vá em frente. Vendo-os entrar, Lin sorriu maliciosamente. Como esperado, logo gritos emanavam de dentro. Pendurados no ventilador de teto havia um enorme globo ocular emitindo um brilho vermelho, olhando atentamente para eles. Lin não pôde deixar de se sentir aliviado.
Graças a Deus ele deixou esses 3 entrarem primeiro. Em pouco tempo, a Rabo de Cavalo tropeçou cuspindo uma boca cheia de líquido vermelho. Lin rapidamente perguntou sobre a situação lá dentro. A Rabo de Cavalo informa a ele que o olho vermelho pode prender as pessoas em ilusões. Ela teve que morder a própria língua para escapar. Ela diz que ainda bem que foram eles que entraram. Se um aluno pobre como Lin entrasse, certamente já estaria só o cadáver. Lin riu muito. Ele não seria tão tolo para entrar primeiro. O madrugador leva um tiro. Parabéns ao apresentador por conquistar 30 pontos de colapso emocional. Vendo o trio sair com xingamentos e reclamações, Lin começou a explorar furtivamente pressionando a parede. O ventilador de teto instantaneamente começou a girar rapidamente. Parabéns ao apresentador por ganhar 20 pontos de colapso emocional. Lin fechou os olhos e deu certo, ele afetou o fantasma emocionalmente. O fantasma da pupila gritou para que desligue o ventilador agora. Antes que ele pudesse terminar, um arco-íris flutuou para fora da boca do fantasma. Lin zoa perguntando se acabou de fazer o fantasma vomitar. Vendo os fantasmas feridos, o valor do colapso emocional chega a 88%. Lin decidiu dar um empurrão final, chamando o fantasma para fazer um acordo. Você deixa eu contratar você e eu desligo o ventilador. O fantasma pergunta como ele se atreve a lhe ameaçar, e o chama de pirralho. Antes que pudesse terminar, o fantasma começou a vomitar novamente. Basta desligar o ventilador. Mas o prota diz que seus olhos estão tão secos de todo aquele vento. Pega o colírio no armário. Ele se inclinou enquanto olhava para o colírio e a cola super no armário e sorri. Não há problema. Ele arrancou o rótulo da super cola e jogou-o sobre o fantasma enquanto fingia ser grato. Logo sentiu que algo estava errado. Ele questiona por que não pode abrir os olhos. Lin disse que talvez o colírio tenha se vencido. O fantasma imediatamente explodiu em maldições. Não consegue acreditar que caiu no seu truque sorrateiro. O sistema o parabeniza por ganhar 50 emoções. Detectando o colapso emocional do fantasmal, o valor chega a 99%. Você pode optar por contratar a força sem pensar 2 vezes. Lin prosseguiu. Naquele momento a voz do sistema ecoou na mente do fantasma. Ele pergunta se você deseja confiar sua vida a Lin. O fantasma não concorda. Porém a contratação está em andamento. A mentalidade do fantasma se despedaçou. Ele pergunta quando concordou com isso. Contrato concluído prejudicou a integração do fantasma. Ele foi transformado em uma névoa. Saindo da névoa correndo em direção ao olho direito de Lin, que sentiu instantaneamente uma sensação de queimação em seu olho. Integração completa agora com o fantasma fortemente integrado. Lin olhou no espelho os olhos vermelhos. Ele tinha uma sensação de déjà vu que lembrava Kakashi, então começou a verificar os atributos do nível de fantasma pupilado intermediário feroz. Para sua surpresa, sua lealdade estava em apenas 3%. Lin ficou sem palavras. Mano fantasma, sua lealdade é meio baixa. Ouvindo isso, o fantasma rugiu dentro dele. Ele disse, lembre-se, me contraiu a força. Por que eu teria alguma lealdade a você? Quero liberdade. Posteriormente, o medidor de fidelidade despencou direto para 1%. Naquele momento, o sistema alertou Lia novamente. Consumiu 200 pontos de colapso emocional para trocar pela primeira habilidade de qualquer fantasma. Sem hesitar, Lin fez a troca. Parabéns pela aquisição da habilidade técnica da ilusão de prisão. Quando um inimigo olha diretamente para a pupila vermelha, eles podem ficar presos na ilusão do movimento de prisão restrito e perder continuamente a saúde. Tendo recuperado essa habilidade, o fantasma sorriu. Não é mal, garoto. Eu subestimei você. A fidelização aumentou 9, restando 10. Lin rapidamente se dirigiu ao corredor, ansioso para testar sua habilidade recém-adquirida. Ele descobriu que não só tinha visão noturna, mas também um campo de visão mais amplo. Ele não pôde deixar de exclamar. Realmente acertou desta vez. Enquanto isso, do outro lado, os melhores estudantes lutavam contra os ataques do fantasma. Quando parecia que eles estavam prestes a encontrar seu fim sob as garras do fantasma, o homem de olhos manhosos sugeriu por que não levar o fantasma a inclinar máximo. Desta forma, podemos escapar. Essa ideia maliciosa foi imediatamente aceita pela Rabo de Cavalo. Ele seria útil como um escudo de carne, contribuindo com algo para a humanidade pelo menos naquele momento. Lima, completamente alheia ao seu plano, apareceu sem dizer uma palavra. O grupo correu em sua direção. Quando o homem passou, ele não resistiu às provocações. Lin está quase confuso, mas logo entendeu
o que ele queria dizer. Quando ele viu vários ghouls correndo atrás deles, mas em vez de entrar em pânico, ele se sentiu animado. Chegou o seu momento de brilhar. Ele ativou a técnica da pupila, ilusão de prisão em um instante. Pequenos feixes fantasmagóricos vermelhos dispararam dos olhos de Lin, encontrando os fantasmas no lugar. Pegando uma motosserra das proximidades com um sorriso travesso, ele disse: "Ei bebezinhos, papai está aqui." O que se seguiu foi uma cena gráfica da motosserra em ação. Os três na escada assistiam apoiados em admiração, com os rostos distorcidos de ciúmes. Esse fantasma aleijado deveria ter sido nosso. Parabéns ao anfitrião por ganhar 40 desabamentos emocionais. Lin, vendo os três rangendo os dentes em frustração, zombou e virou para trás com um sorriso e disse: "Obrigado. Se não fosse vocês levando esses ghouls, eu não teria coletado esses orbes fantasmas. No entanto, se você ousar me prejudicar novamente, eu não vou poupá-lo." O trio foi imediatamente paralisado de medo pelo olhar de Lin ameaçador. Parabéns ao anfitrião por ganhar 40 pontos de colapso emocional. Lin olhou para o trio atordoado. Isso é muito bom. Recém-saído de sua vitória, ele não pôde deixar de se vangloriar. O Ghost era o meu auge. O fantasma do seu olho disse para não ficar arrogante, pois é tudo por causa da sua poderosa habilidade. Lin sorriu confiante. Independentemente de quão poderoso um fantasma contratado seja, ele ainda precisa de um mestre capaz de trazer à tona todo o seu potencial. Nesse momento, o sistema o alertou para um fantasma feroz de alto nível na sala de cirurgia. Lin, com a cabeça inclinada, rapidamente olhou através do vidro para dentro da sala, avistando um fantasma sensual dentro. O prota brilhou seus olhos intensamente. Sob o busto de 56 centímetros, o fantasma não poderia deixar de entrar. Esse fantasma realmente tem a cara de um anjo, no corpo de um diabo. A lealdade aos fantasmas aumentou 5. O protagonista comentou ironicamente: "Trata-se, então, de um reconhecimento mútuo entre velhos pervertidos." Nesse momento, o fantasma feminino sensual parecia sentir algo e, de repente, olha em sua direção. Assustado, Lin silenciosamente perguntou ao fantasma pupilado: "Este grande fantasma de peito parece inofensivo. Será ela é muito poderosa?" Ghost respondeu horrorizado: "É claro, se eles estiverem com inscrições em sânscrito, isso pode ser algum tipo de melodia letal." Lin ponderava por um momento. "Não se preocupe se atacarmos primeiro e ela cair na técnica da pupila. Teremos ela completamente sob nosso controle." Pupila avisar que é inútil. Ela é cega. Ao ouvir isso, Lin olhou para dentro novamente. Como esperado, os olhos dos fantasmas sensuais estavam bem fechados, mas tendo se deparado com um fantasma tão bonito e feroz, ele não estava disposto a desistir tão facilmente. Parecia que a única maneira era fazê-la colapsar emocionalmente e forçá-la a um contrato. O fantasma da pupila rapidamente tentou falar. Não corteje o seu fim, mas o protagonista, cego por sua luxúria, não temia nada. Ele abriu a porta da sala de cirurgia. O fantasma feminino instantaneamente ficou em alerta e gritou: "Quem está aí?" Ela imediatamente começou a tocar sua antiga cítara. A música de cítara rápida e intensa perfurou os ouvidos de Lin, que desesperado gritou que era médico, e estava ali para fazer uma cirurgia nela. A música cessou instantaneamente. Lin deu um passo à frente e estendeu a mão, e disse: "Se você não acredita em mim, cheire por si mesmo." O fantasma cego sentiu o cheiro de álcool nele e realmente acreditou nele. Ela pergunta por que ele demorou tanto para chegar. Ele pergunta se pode fazer a cirurgia agora. Lin, cheio de deboche, e manda preparar o leito cirúrgico, e mandou que ela deitasse. Ele pegou uma seringa enorme e contou ao fantasma feminino: "Vou administrar anestesia." O fantasma feminino obedientemente se deitou, e disse: "Estou pronto, vá em frente." O protagonista sentiu uma ponta de culpa, se perguntando se o que ele estava fazendo era cruel demais. Mas a visão das curvas tentadoras diante dele o fez jogar fora toda a sua vergonha. Para a felicidade dos irmãos, vamos arriscar tudo. Ele levantou a seringa e a jogou para baixo. A agulha perfurou instantaneamente o braço do fantasma feminino. O protagonista, preocupado, pergunta se machucou o fantasma feminino. Rapidamente a cabeça dela indica que não doía. Ao ouvir isso, Lin imediatamente se animou, um sorriso travesso se espalhando por seu rosto. "Isso é bom." Ele perdeu a veia, então precisa tentar novamente. Depois, Lin começou seu ato. Ele questiona por que sua veia se moveu. "Sua pele é muito lisa. Deixe-me tentar novamente. Confie em mim, eu sou um profissional." A seringa se movia como uma máquina de costura. Por fim, o fantasma feminino agarrou sua mão, o parando. Parabéns ao anfitrião por ganhar 40 pontos de colapso emocional. A detecção mostra a fantasma em colapso emocional. Chegou a 50. 49 é necessário
para um contrato forçado. Coçando a cabeça, Lin disse sem rodeios: minhas desculpas, vou acertar da próxima vez. A cena foi presenciada por colegas do lado de fora da porta. Um estudante sussurrou incrédulo: ele está realmente realizando uma cirurgia em um fantasma. Esse cara é audaciosamente descarado. Ele tem um parafuso solto, uma luna nos seus olhos, uma pitada de espanto piscando através dela. Ela de repente lembrou-se de uma frase que seu professor uma vez ensinou: enfrentar um fantasma sem medo é a chave. Enfrentar o horror não só aumenta as chances de sobrevivência, mas também pode transformá-lo em um fantasma contraído. Assistindo Lin com travessuras surpreendentes, ela não pôde deixar de se perguntar em quem se inspirava o verdadeiro frouxo da turma. O que eles viam dos dois alunos? Decidiu emular a Lady Lin na esperança de encontrar um fantasma adequado para contrato. Enquanto isso, uma figura chamada Paperma observava silenciosamente do lado de fora da janela. A admiração cintilava em seus olhos, temperamento e tática despertavam sua curiosidade e expectativa dentro da sala de cirurgia. O fantasma soltou a mão de Lin e lhe disse: pare com as agulhas. Se você continuar, estarei cheio de buracos. Basta iniciar a cirurgia. Segurando uma serra elétrica, Lin perguntou-lhe: que tipo de cirurgia você quer? Uma mudança de sexo ou um aumento de mama? O grande fantasma rapidamente balançou a cabeça, respondendo: não, eu não preciso de aumento de mama. Na verdade, eu tenho gigantomastia. Preciso remover um pouco do tecido. Andar com eles é tão pesado e cansativo. Ouvindo isso, o prota inclina animadamente e começou a serra elétrica. Ele disse provocativamente: que pena cortá-los. Quanto você está pensando em remover? O fantasma respondeu: cerca de meio. Lin em seus olhos. Continuou suas provocações. Então você quer cortar a metade esquerda ou a metade direita? Tendo perdido a paciência, o fantasma perguntou se ele estava louco. Você já ouviu falar de uma cirurgia em que apenas um lado é retirado? Precisa ser cortado dos dois lados. Parabéns ao anfitrião por ganhar 40 pontos de colapso emocional. O nível de colapso emocional chegou a 60%. Lin, vendo que suas táticas estavam funcionando, usando a serra elétrica, deliberadamente a balançou perto da orelha do fantasma. Então cortamos a parte de cima ou de baixo, na frente ou atrás? Acho que cortar a frente pode não parecer bom. Que tal começarmos por trás? Parabéns ao anfitrião por ganhar 40 pontos de colapso emocional. O nível de colapso emocional chegou a 70% no momento seguinte. Lin pulou na mesa de operação, continuando a provocar o fantasma. Ele pergunta: você quer minimamente invasivo ou cheio de cicatrizes, indolor ou super doloroso? Oh, certo, eu esqueci. Você recusou a anestesia. Então eu acho que você está escolhendo a opção super dolorosa. Parabéns ao anfitrião por ganhar 40 pontos de colapso emocional. O nível de colapso emocional chegou a 80%. O fantasma estava fervendo de raiva, mas Lin continuava falando: é difícil de controlar ao remover metade. Por que não remover tudo isso? O hospital está tendo uma promoção. O fantasma rugiu em completa fúria. Cale a boca. Você está pedindo seu fim. No momento seguinte, ela convocou uma cítara antiga e começou a tocá-la freneticamente. O colapso emocional chegou a 90. Pode optar por assinar à força um contrato. Lin, com um sorriso no rosto. O fantasma feminino havia perdido completamente a cabeça. Não precisa. Eu só quero que você se ferre. Lin respondeu com calma. Desculpe decepcioná-la, irmã. Com um movimento rápido, ele apontou o dedo e disse sinal. De repente, uma voz ecoou na cabeça do fantasma. Você deseja se tornar do Sr. Lin? O prota contratou o fantasma para respeitá-lo e cuidar dele na doença e na saúde. Rico ou pobre, nos bons e maus momentos, estar ao seu lado para sempre. Concorda em jogar freneticamente? Ela gritou: inferno. E não concordou. A voz respondeu que ela concorda. Assinatura de contrato em processo. Contrato assinado com sucesso. Ela fala para esperar que não concordou. Que tipo de cláusula é essa? No momento seguinte, o grande fantasma se transformou em névoa fantasmagórica, rodopiando e sendo absorvido por Lin. Ele olhou para a marca em forma de M em seu braço, seus olhos brilhando de excitação. Ele percebeu que esse era o padrão específico formado depois que um fantasma foi totalmente contraído. No futuro seria como encomendar fast food. Basta pressionar o padrão para invocar o grande fantasma. Nesse momento, Lin transbordava de confiança. Ele já havia assinado contratos à força com 2 fantasmas, e ainda tinha uma vaga sobrando para outro. Nesse momento, um rugido raivoso soou em sua mente. Deixe-me
sair agora. Você está sequestrando uma fantasma feminino. Lin muito riu. Você não reclamou de seus seios serem muito grandes e pesados. Agora que está fundido comigo, você não precisa andar. Estou te ajudando com seus problemas. Além disso, seria um desperdício reduzir algo que muitas pessoas não conseguem. Enquanto falava, ele brincava apertando as mãos. A garota estava se irritando e disse: vou esmagá-lo com esta bola de basquete. O fantasma da pupila, vendo a bola de basquete oscilante, relutantemente se aproximou. Seu pequeno malandro, você está realmente pedindo por isso? Sentindo-se bastante satisfeito com os dois fantasmas, Lin começou a abrir o painel de fantasmas do peito grande. Para sua agradável surpresa, descobrimos que, como um fantasma feroz avançado, a lealdade inicial dos grandes fantasmas já estava em 20%. Ele não pôde deixar de sorrir. Fantasmas femininos também podem ter uma mudança de coração. Ela resiste verbalmente, mas suas ações mostram o contrário. Parece que ela pode ter um pouquinho de carinho por mim, já que ela acredita que a fusão comigo pode tirá-la desse hospital fantasma. Observando os 300 pontos grandes exibidos no painel de atributos, Lima se aprofundou. Ele percebeu que os fantasmas são categorizados em vários níveis como fantasmas ferozes, espírito malévolo, espírito maligno, espírito perverso. Cada nível é dividido em estágios: iniciante, intermediário e avançado. Durante os estágios de fantasma feroz e espírito malévolo, apenas uma habilidade pode ser ativada. Quando eles atingem o mal terceiro nível e acima, eles podem ativar e atualizar uma segunda habilidade. Isso significava que tanto o fantasma pupilado quanto o fantasma de peito grande poderiam atualmente ativar apenas uma habilidade. Sem hesitar, Lin decidiu primeiro ativar o fantasma de peito grande. Principal troca de habilidades bem-sucedida por grandes ghosts. O som sânscrito ganha vida no segundo seguinte. A aura fantasmagórica envolvia a área em uma antiga cítara que aparecia nas mãos do fantasma. Lin, olhando para a descrição da habilidade, e os olhos brilhantes cheios de emoção. Essa habilidade, poderoso demais. Ele pode usar a melodia da cítara para perturbar a mente do inimigo e até mesmo causar um efeito de atordoamento em grupo. O que é ainda mais impressionante é que, quando a saúde do inimigo está abaixo de 5%, ele pode executar diretamente um fim. Uma habilidade de controle e execução de multidões tão poderosa é ainda mais poderoso do que a prisão de ilusão. Embora a ilusão de prisão possa imobilizar o oponente, eles ainda podem pensar e até controlar seus fantasmas contraídos com suas mentes. No entanto, ficar atordoado é diferente. Não só imobiliza, mas também confunde a mente. É como transformar o adversário em um pato sentado. Efeito de oclusão é simplesmente uma habilidade divina. Com essa nova habilidade incrível em mãos, Lin percebeu que ainda precisava de um contrato com um fantasma que tinha poderosas capacidades de dano. Batendo na palma da mão e determinado, ele decidiu que seu próximo passo seria encontrar um assassino de alto dano ou um fantasma do tipo guerreiro. Logo em seguida, a transmissão do hospital repercutiu atenção a todos os participantes do teste. Falta 1 hora até a meia-noite. O alojamento e as refeições dos participantes são determinados pelo número de fantasmas que contraíram. Aqueles com mais de um contrato podem ficar na enfermaria da UTI. Os participantes com um contrato são designados para a ala geral. Quem não tem contrato não terá direito à hospedagem. Os direitos de acomodação de notas especiais podem ser negociados ou presenteados. Fantasmas malévolos do nível espiritual vagarão à noite. Os participantes sem direito de alojamento estarão em grande perigo. Olhando para os vários fantasmas malévolos do lado de fora do portão da escola, rugindo continuamente tentando invadir, Lin, agora que tem 2 fantasmas ao seu lado, vai ver o que essa UTI tem a oferecer. Não faz muito tempo, Rabo de Cavalo e os óculos olhavam através da barreira da UTI para seus leitos e roupas de cama limpos. Eles não podiam deixar de sentir que, em comparação com isso, a ala geral era como um olho de porco, pensando no fato de que ela poderia ter que ficar lá. Rabo de Cavalo sentiu calafrios escorrerem por sua espinha. O homem de óculos rapidamente tentou consolar a Rabo de Cavalo. Olhe para a menina de cabelos compridos em frente a nós. Ela não contraiu um único fantasma e está chorando. Temos a sorte de ter um lugar para ficar. No segundo seguinte, o bom humor desapareceu. Lin passeou vagarosamente, guardando rancor por ter seu fantasma arrebatado. Este homem imediatamente começou a corar. Lin
nós também contraímos um fantasma, e é um completo. Podemos esmagar seu meio fantasma patético em 1 minuto. Vamos ver se você ainda é tão arrogante. Lin riu e disse, você é apenas um sapo com seu ritmo lento. Você só está apto a comer minha poeira. O homem rangeu os dentes de raiva, e disse, você é apenas um sortudo que por acaso contraiu o meio fantasma. Caso contrário, você estaria dormindo no corredor. Veremos como você se sai então. Rabo de Cavalo com um olhar desdenhoso concordaram na ideia de compartilhar um quarto. Lin calmamente retruca, se quiser ficar comigo, melhor comer mais mamão primeiro. No momento seguinte, a menina chorando e de cabelos compridos gritou animada, você está abrindo mão do seu direito de ficar na enfermaria geral. Vou pagar por isso. Lin diz, estou planejando ficar na UTI e vender para vocês. O homem foi pego de surpreso e diz, com seu patético limite de contrato, você acha que pode ficar na UTI se puder entrar lá? Eu vou lavar o cabelo enquanto faço um suporte de mão. Você conhece suas próprias habilidades. O prota apenas acenar com desdém. E fala afaste-se. Eu não me importo com o que você pensa. Um bom cão não bloqueia o caminho com isso. Ele estendeu a mão e tocou a tela em frente à UTI. Varredura concluída. Qualificado. Uma luz azul girou e a barreira em frente à UTI desapareceu. Observando a barreira desaparecendo, Rabo de Cavalo e o jovem olhou em choque e exclamou, impossível não é o seu limite de talento. Apenas meio. Rabo de Cavalo ficou ainda mais enfurecida. Algo está errado. Ele está trapaceando. Os talentos são inatos. Eles não podem ser alterados. Ele deve ter usado algum método para enganar a formação. Parabéns ao anfitrião por obter 150 pontos de colapso emocional. Ainda sem desistir, o Rabo de Cavalo continuou a gritar o chamando de lixo. E disse que ia relatar Lin com seus pontos recém-ganhos. Simplesmente desdenhosamente balançou a orelha e entrou no quarto da UTI. Quando entrou ele ficou encantado ao encontrar uma panela fumegante de panela quente. Na mesa, para fazê-lo melhor ainda, já estava cheio de fatias de carne, de pato e tripas. O apreço de Lin pela banca examinadora disparou tudo o que ele queria. Ele estava bem ali, passando fome. Lin não hesitou e começou a se deliciar, depois de saciar sua fome. Ele não se esqueceu dos dois indivíduos invejosos do lado de fora segurando sua tigela. Ele caminhou até Rabo de Cavalo e o homem estalando a língua. Este sabor é absolutamente incrível, ainda melhor do que a panela quente lá fora. Pois é, esqueci que você não pode entrar. Que pena, acho que vou ter que aproveitar tudo. Por mim mesmo, se ao menos houvesse uma Coca-Cola fria para acompanhá-la. O homem de óculos e Rabo de Cavalo estavam fumegando de raiva. A garota manda esperar, e diz que se ele sair, ela vai dar 10.000, e pede que ele venda este quarto para ela. Rabo de Cavalo está babando. Exigiu que Lin trocasse de quarto, mas Lin pergunta o que ela acha que está pedindo para vender. Como assim ela quer comprar a saliva com apenas 10.000? Ele diz que ela está realmente cheia de si mesmo. Lin respondeu com desdém. Ele estava apenas tentando ganhar mais pontos, como o quarto era simplesmente negociável. Rabo de Cavalo, suprimindo sua raiva, continua a persuadir. Eu só quero o quarto quando você terminar com a panela quente. Saia. Pense nisso com cuidado. Meu pai é um executivo de alto nível na Secretaria de Segurança. Cruzar-me não lhe fará bem nesse momento. Esteja ansioso para botar copos de licor. O homem também começou a gritar para que ele não seja tão arrogante se você ofendê-la. Depois do vestibular, eu vou me certificar. Lin, depois de ver o cara de óculos agindo como um cão raivoso. Lin tinha um plano. Querer trocar de quarto não é impossível, declarou, aproximando-se da barreira. Ele sorriu para a dupla. Aqui está o negócio. Este cachorro louco tem beliscado meus calcanhares. Se você der um tapa nele por mim, eu vou considerar. O cara, ao ouvir isso, ficou instantaneamente mais bravo. A garota de repente o segura. Perca calma com isso por enquanto. Assim que a gente sair, eu vou fazer isso com você. Ela sussurrou no ouvido do cara. Assim que partirmos, vou ajudá-lo a se vingar. O homem pensou por um momento e, suportando a humilhação. Agora, em troca da proteção das famílias, ele disse que tudo bem, faça isso. Assim que ele falou, houve um som de tapa. Quando o Rabo de Cavalo bateu levemente no rosto do homem. Parabéns ao anfitrião por obter 20 pontos de colapso emocional. Justamente quando os dois pensaram que haviam atingido seu objetivo, Lin de repente comentou. Não fez a sua refeição, não há força nesse tapa. Eu não conseguia ouvir nada. O cara dos óculos quase enlouqueceu pela raiva e estava prestes a xingar. Mas então outro som de tapa ecoou. A garota sem uma palavra esbofeteou o homem de novo. Parabéns ao
anfitrião por obter 30 pontos de colapso emocional, após o tapa nos óculos. Ele girou 2 vezes no local, vendo estrelas e tremendo. A garota aponta para Lin e exigiu em uma voz estridente: "Cara malandro, você está satisfeito agora, anda logo", e sai inesperadamente. Lin Ma, que tinha acabado de ganhar alguns pontos, zombou: "Desculpe, sem acordo." A garota ficou tão furiosa que rangeu os dentes. Ela disse: "Você quebrou sua promessa." Lin deu risada e falou que nunca quebrou sua palavra. "A culpa é sua por não pensar com clareza. Eu só disse que se você desse um tapa nele, eu consideraria. Eu nunca disse que definitivamente trocaria de quarto. Eu estava apenas brincando com você." Depois disso, Lin ignorou-os e voltou-se para continuar comendo. A garota estava com os olhos vermelhos de raiva e ressentimento. Gritou: "Como você ousou me enganar? Aguarde. Vou fazer você se arrepender disso algum dia." Parabéns ao anfitrião por obter 100 pontos de colapso emocional. Uma voz anunciou. Vendo essa pontuação, Lin parou de pegar sua comida. Parece que a garota realmente perdeu a cabeça desta vez, me presenteando com 100 pontos de uma só vez. Foi uma grande vitória. O homem de óculos alisava seu rosto onde levou um tapa. Depois de ofender Lin, ela aproveitou seu momento de braveza. "Vamos ver como você vai parar quando saímos." Logo o relógio marcou 11, e as luzes do corredor começaram a escurecer uma a uma. Apenas 2 indivíduos, um homem alto e uma menina de cabelos compridos, permaneceram fora dos quartos. A menina está chorando com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com pena implorou enquanto segurava a mão do menino. Ela pergunta se ele aguenta mesmo deixar uma menina dormir no corredor. "E se um espírito vier à noite? Você pode por favor me deixar ter o quarto?" Depois do estresse, o protagonista se anima para ouvir algumas fofocas suculentas. O menino virou-se, segurando a mão da menina e garantiu-lhe com profundo carinho: "Não se preocupe, eu contraí uma guerra. Se você for atacada, apenas grite por mim e eu sairei para salvá-lo imediatamente." Mas a menina apavorada não foi consolada por suas palavras. "Você realmente me ama. Seu voto de me proteger ainda está de pé." O menino ficou em silêncio por um momento ao ouvir suas palavras. No segundo seguinte, a menina se jogou em seus braços e falou: "Desde que você contraiu um fantasma, você definitivamente tem melhores habilidades de combate do que eu. Ficando do lado de fora, você teria uma taxa de sobrevivência maior, mesmo se você realmente for atacado por um fantasma." Ela se ajoelhava e implorava. Ele disse que pediria aos outros para resgatá-la, e vai se certificar de que ela está ilesa. Depois de dizer isso, ela olhou para cima e beijou apaixonadamente o menino. "Will, eu te amo. Você sacrificaria seu amor por mim?" Ouvindo essa troca, Link balançou a cabeça, pensando que tolo. No entanto, enquanto o menino colocou a menina no quarto, ele permaneceu alheio à névoa vermelha. Isso começou a envolvê-lo por trás. Não muito tempo depois, Lin foi rápido. O sono roncava descontroladamente o suficiente para que o barulho permeasse as paredes e chegasse à ala regular ao lado. Rabo de cavalo claramente irritada, cerra os punhos com força. O homem de óculos aproveitou para atiçar as chamas, dizendo que Lin deve ter trapaceado. Como esse perdedor com suas péssimas notas pode conseguir uma vaga tão boa? O ponto-chave é que ele não quer trocar com você. Ele provavelmente só está querendo vê-los humilhados. Depois de ouvi-lo, a garota só fica mais irritada. "Quando é que eu já fui tratada assim?" Seus olhos se estreitaram maliciosamente enquanto ela jurava: "Assim que eu sair, vou fazer ele pagar." No entanto, um segundo depois, ela gritou e ficou com nojo. "Por que há líquido vermelho seco em todo esse leito? Como vou dormir com isso?" Provando-se um verdadeiro homem, ele imediatamente tirou a camisa para deitá-la sobre a cama. "Onde é mais limpo agora, descanse por um tempo." O gesto pensativo do homem. Rabo de cavalo sorriu agradecida. "Não se preocupe. Assim que estivermos fora, eu definitivamente vou ajudá-lo a se vingar." Enquanto isso, no corredor, estamos esfriando. Will estava nervosamente verificando seu relógio, esperando que o tempo passasse rapidamente. Se ele pudesse fazê-lo até o amanhecer, ele estaria livre. Mas no momento seguinte, ecoou no extremo do corredor, fazendo-o pular assustado da escuridão. O som de passos batendo se aproximou e, em meio à atmosfera fantasmagórica, um par de olhos vermelhos apareceu. Uma figura imponente com mais de 2 metros de altura, usando uma máscara horripilante e empunhando uma motosserra. Um fantasma feroz. O fantasma rosnava constantemente. Tão deliciosa a carne humana. Em um instante Will foi encharcado de suor frio do medo ao seu horror. Era um espírito malévolo. Fantasma da motosserra. Ele chorou em desespero. "Eu sou apenas o iniciante. Como posso lidar com um fantasma malévolo de nível espiritual?" Mas o fantasma da serra elétrica não lhe deu atenção e avançou constantemente,
forçando Will a recuar. Recuado para um canto, sem escapatória, ele decidiu enfrentar a ameaça de frente. Ele apertou o braço e gritou, saia. No momento seguinte, um rosto fantasmagórico emergiu de seu braço. De repente à sua frente um fantasma empunhando um machado quebrado. O fantasma do machado quebrado, tendo sido rudemente acordado no meio da noite, parecia irritado. Ele olhou ameaçadoramente para Will antes que ele pudesse expressar seu aborrecimento. O rugido de uma motosserra aproximou-se do fantasma da motosserra, brandindo sua arma, avançou, gritando carne. Eu quero carne, preciso comer. O fantasma do machado quebrado, agora totalmente alerta, parecia apavorado. Ele virou-se para Will e perguntou, moleque, você acha que eu posso derrotá-lo? No entanto, Will estava sem opções. Tudo o que ele podia fazer agora, dado tudo com um mero pensamento, ele mandou o fantasma enfrentar a ameaça que se aproximava. Houve um barulho quando a motosserra colidiu com um enorme machado, produzindo faíscas em todos os lugares. Pessoas na ala geral, que haviam sido acordadas pela comoção, assistiram horrorizadas enquanto o fantasma quebrado era repetidamente derrubado de volta no corredor. De repente, um estudante virou-se e gritou para uma menina de cabelos compridos escondida sob seu cobertor. Não é seu namorado. Você não o ama. Por que você não está ajudando? Inesperadamente no segundo seguinte, a garota puxou seu cobertor sobre ela e se deitou, fazendo o papel de um avestruz. Que ela continuava murmurando. Não tem nada a ver comigo. Não o conheço. Não me envolva. Esse ato deixou todos sem palavras. Naquele momento, Lenrias se aproximou da barreira, vestindo suas roupas. Vamos ver se vale a pena fazer um pacto com esse fantasma da motosserra, ponderou. De repente, um grito doloroso ecoou pelo corredor. Os fantasmas da motosserra pisaram fortemente na cabeça do fantasma do machado. O uso de sua motosserra podia ser ouvido enquanto cortava o braço dele, que lutava desesperadamente, mas não conseguia se mover com um par de abdominais. Os braços dele quebrado foram procurados. O fantasma da serra elétrica pegou o braço decepado e começou a mastigar. No entanto, depois de apenas algumas mordidas, ele cuspiu com nojo. Podre e fedorenta, a carne fantasma tem um gosto terrível. Quero carne fresca. No próximo momento, ele levantou sua motosserra e a girou em direção ao pescoço do fantasma do machado quebrado. Antes que um grito pudesse ser emitido, a cabeça do fantasma do machado quebrado foi cortada, rolando diretamente para os pés de Lin-Ma. Em vez de se assustar com a visão da cabeça decepada, encheu-se de excitação. Este fantasma da motosserra é bastante feroz, derrubando o fantasma do machado quebrado em um piscar de olhos. Além disso, ele é alto e enorme. Não só ele tem muita saúde, mas seu poder de ataque também é impressionante. Lin-Ma possuía o fantasma pupilado, reino de ilusão, e o fantasma de peito. Tem duas habilidades de controle. O que lhe faltava era um fantasma guerreiro que pudesse atacar, e esse fantasma da motosserra parecia ser um ajuste perfeito. Parece que depois do amanhecer ele deveria encontrar uma maneira de formar um pacto com ele. Ele contemplou. Enquanto isso, tendo derrotado o fantasma do machado tão facilmente, o fantasma rugiu. Eu quero carne. Preciso de carne. Ele continuou a se aproximar. O encurralou como uma águia pegando um filhote. Foi só então que Will, totalmente de volta à realidade. Will abriu a porta rapidamente. Arranje alguém para me salvar. Ele gritou, mas dentro da enfermaria, a garota, paralisada pelo medo, tremia sob o cobertor, murmurando. Não consigo ouvir nada. Não ouvi nada. Não me envolva. Foi sua decisão assistir a essa cena irônica se desenrolar. Incline para o lado. Lin questiona se é assim que é o amor na Ucrânia. Veja como do outro lado Will ainda estava freneticamente pedindo ajuda, mas não houve resposta de ninguém. O fantasma da serra elétrica, aproximando-se, podia sentir o cheiro fresco do trabalhador. No momento seguinte, ele girou sua motosserra diretamente em direção a Will. Sem escolha, Will parou os gritos, respirou fundo e tentou se esquivar do ataque. No entanto, o fim de seu contrato foi um golpe significativo para Will. Depois de se esquivar de outro ataque do fantasma da serra elétrica, Will desesperadamente lançou, tentando escorregar entre as pernas do fantasma. Infelizmente, a motosserra respondeu rapidamente, levantando o joelho e desferindo um duro golpe em Will. O impacto fez ele voar, tossir uma boca cheia de líquido vermelho, antes de bater em uma parede. O fantasma da motosserra ficou mais inquieto. Quero comer carne. Vendo o frio e sentado no chão, enfraquecido e indefeso, o fantasma da motosserra ergueu sua motosserra
motosserra, apontando para o braço dele. Apesar dos gritos e lutas dolorosas dos trabalhadores, ele estava impotente para parar. No momento seguinte, seu braço esquerdo foi decepado. O fantasma da serra elétrica agarrou ansiosamente o braço e o enfiou em sua boca. Carne fresca, tão delicioso, realmente delicioso. Em instantes, ele devorou a carne, deixando apenas os ossos brancos para trás de sua atenção. Depois voltou-se para a carne da coxa. Quero mais carne. Há mais carne aqui, exclamou, balançando sua motosserra em direção à perna do operário, se preparando para comer, com a dor excruciante. Will rapidamente saltou para longe, vendo seu fim iminente. Ele freneticamente alcançou um talismã de teletransporte, na esperança de rasgá-lo. Afinal, falhar na avaliação era melhor do que perder a vida. Infelizmente, a qualidade do talismã era muito alta e nova. Will, agora enfraquecido e com apenas uma mão, não conseguiu rasgá-la. Quando a motosserra estava prestes a pousar na coxa dele, Lin não aguentou mais. Ele gritou, seu grande tolo. Você não pode morder e rasgar o talismã com a boca. Ao ouvir a sugestão de Lin, Will rapidamente voltou à realidade. Ele mordeu o teletransporte talismã e puxou com todas as suas forças. No momento seguinte, enquanto a arma dos fantasmas da motosserra cortava um flash de luz dourada envolvendo Will, fazendo desaparecer a tempo. Obrigada, Leon murmurou de algum lugar distante. Enquanto isso, o alto-falante do hospital borrou um anúncio. Lin, vendo sua refeição desaparecer bem diante de seus olhos. O fantasma estava fervendo de raiva. Sua aura fantasmagórica se intensificou enquanto ele rugia contra a lama. Cadê meu companheiro? Devolva. Parabéns ao anfitrião por ganhar 40 pontos de colapso emocional. O protagonista agora em segurança dentro da UTI. O fantasma enfiando a língua para fora. Vem buscar se você puder me pegar. Eu vou deixar você comer. Isso só abasteceu a motosserra. Ele cobrou direto para a entrada da UTI. Grito. Você vai pagar por isso. Vou cortá-lo. Ele acelerou sua motosserra e a apontou para a barreira protetora, observando que a barreira estava ilesa mesmo depois que voaram deliberadamente exageradamente. Aí surgiu uma ideia. Ele pegou a base de panela picante que sobrou e derramou sobre o braço, sorrindo maliciosamente. Sente esse cheiro. Cheira bem. Você quer morder fora da barreira? O fantasma foi seduzido pelo aroma tentador de carne misturado com um sentido de cominho e pimenta. Ele babava descontroladamente, pressionando seu rosto contra a barreira, tentando desesperadamente se aproximar da fonte do aroma. Vendo isso, exageradamente acenou com seu braço experiente na frente do fantasma, fazendo mais caras, provocando ainda mais o faminto fantasma da serra elétrica. No segundo seguinte, ele girou sua motosserra descontroladamente, tentando romper a barreira de proteção. Parabéns ao apresentador por ganhar 6 pontos de colapso emocional. A voz desencarnada anunciada novamente, assim que Lin estava prestes a provocar ainda mais o fantasma da serra elétrica. O fantasma de repente tomou suas ações. Eu não posso quebrá-lo. Não consigo chegar à carne. Percebendo que seus esforços eram inúteis e a barreira permanecia intacta, desligou a motosserra e olhou abatido, preparando-se para ir embora. Agora Lin ficou um pouco inquieto. Se ele não conseguisse manter o fantasma em um estado de colapso emocional, como ele conseguiria recontrair sem perder um momento? Ele começou a desbloquear a barreira. Ei, o fantasma tolo exclamou quando ele saiu. Aqui estou. Quero um companheiro. É cominho aromatizado. A palavra carne imediatamente tem a motosserra. Atenção, fantasmas. Ele se virou ansiosamente. Carne. Eu quero carne. Enquanto isso, em um quarto de hospital comum, rabo de cavalo e óculos. O homem olhou incrédulo para Lin. Ações aparentemente loucas. Eles não puderam deixar de sentir um misto de choque enquanto o fantasma da motosserra, atraído pelo aroma da carne com sabor de cominho, rugia em direção a Lin. Ninguém esperava que ele voltasse rapidamente para dentro da barreira de proteção. Houve um baque retumbante quando o fantasma da serra elétrica bateu contra a barreira. O homem que observava a cena. Parabéns ao anfitrião por ganhar 50 pontos de colapso emocional depois de um momento de raiva frustrada na barreira. Resignado começou a se afastar, mas apenas alguns passos para fora do travesso. Enquanto isso, pulou de novo gritando fantasma tolo. Fantasma tolo, vem buscar a carne. Sentindo-se insultado, ele cobrou de volta. Lin saltou. Na segurança
segurança da barreira. Mais uma vez, todos viram Lin brincando com o fantasma da motosserra, semelhante a alguém provocando um macaco. Eles não puderam deixar de exclamar: Lin é verdadeiramente um louco sádico. O homem de óculos, que tinha uma forte antipatia por Lin, pensou maliciosamente esperar até amanhã de manhã, quando a barreira desaparece. Veremos como o fantasma da motosserra esfola minha vida. Lin repetia provocações, finalmente conduzindo o fantasma ao limite, quebrando completamente seu espírito. Em vez de continuar o jogo, Ghost se afastou e fugiu. No entanto, no momento seguinte, todos gritaram: horror! Surpreendentemente, Lima estava correndo atrás do Ghost. Uma cena hilária se desenrolava nesta arena de exame. Um estudante do ensino médio estava loucamente perseguindo um fantasma malévolo de nível espiritual. Lin fez isso porque a essa altura o valor de colapso emocional do Ghost havia chegado a 80%. Não havia macho baleeiro que o deixasse fugir tão facilmente. Alcançando a motosserra, Lin se inclinou mais, arregaçou as mangas, gritando com o fantasma: venha ver o braço humano recém-assado aqui mesmo. O aroma tentador de carne feita à motosserra vai tremer de desejo sem pensar duas vezes. Ele acelerou sua motosserra, apontando direto para Lin. Você pregando peças em mim de novo. Vou acabar com você no próximo segundo. A expressão de Lin mudou, ativando sua técnica de pupila. Ilusão de prisão. Em um instante de motosserra, o fantasma foi imobilizado com a motosserra zumbindo por cima. Lima aproximou-se dele com um sorriso perverso. Ele pendurou o braço perto do Ghost. Minha carne não tem um cheiro delicioso? É uma carne magra, mas não seca, gordurosa, mas não gordurosa de primeira qualidade. Esse movimento levou Ghost a se desesperar, sua boca até mordendo sua própria língua. Detectando que o colapso emocional dos fantasmas da motosserra havia chegado a 90% e estava a apenas 9% de um contrato direto, ficou cada vez mais desesperado, com apenas alguns segundos restantes de ilusões de prisão. Fantasma bobo, você não ama carne, aqui é entregue a você em uma bandeja de prata. Você não quer mais comer. Acho que você não gosta. Então eu não vou te alimentar. Dizia que não se deve bater no rosto de uma pessoa. Até um fantasma tem sua dignidade, com um estrondo estrondoso. No momento em que a contagem regressiva terminou, Ghost viciosamente. Sua motosserra desceu profundamente humilhada, todo o seu ser sentado com raiva fantasmagórica enquanto rugia. Maldito pirralha. Eu vou te ferrar. Juro que vou. Detecção de fantasmas da motosserra. O colapso emocional chegou a 99%. Uma opção de contratação forçada apareceu no momento em que ele viu o sistema pronto. Ele empolgadamente escolheu iniciar. No momento seguinte, uma voz ecoou na mente do Ghost. Você gostaria de se tornar do Lin? O prota contratou o Ghost para respeitá-lo, valorizá-lo, nunca deixá-lo nem abandoná-lo e acompanhá-lo para sempre. O senhor concorda? E depois, prontamente continuou: obrigado pelo seu acordo. Parabéns pelo contrato de sucesso. Ghost, totalmente desnorteado, gritou. Não disse uma palavra. Eu não concordei com nada, mas no segundo seguinte ele foi transformado em um fio de energia fantasmagórica e absorvido no braço de Lin, sorrindo amplamente. A tatuagem de motosserra no braço, achando que ele é o terceiro fantasma contraído. Enquanto isso, o examinador conhecido como Homem de Papel observava tudo o que havia acontecido. Ele ficou totalmente surpreso. Há pouco Ghost estava furioso e agora ele foi contratado, forçado. O contrato era algo que nem os figurões da Secretaria de Segurança conseguiram. Isso deixou o Homem de Papel imensamente curioso sobre Lin. De repente, o sistema de transmissão do hospital foi ativado. Ghost foi eliminado. Apenas um nível de espírito malévolo. Restos de fantasmas. Todos, por favor, sejam cautelosos. Ao ouvir, Rabo de Cavalo e outros foram pegos de surpresa. Exclamou o homem dos óculos. E mais alto: impossível. Lin só contraiu um fantasma de pupila. Como ele poderia derrotar Ghost? No segundo seguinte eles viram-se inclinar enquanto caminhavam confiantes e indiferentes. Parabéns, anfitrião, por ganhar 40 pontos de colapso emocional. Veio uma mensagem que me fez rir. Esses dois tolos continuam me fornecendo pontos mesmo quando eu os ignoro, pensou. Realmente eles são meus colegas maravilhosos. Vendo a inveja, o ciúme e o ódio no rosto de seus colegas, Lima sentiu-se excepcionalmente encantado. Ele imediatamente abriu o painel de atributos do Ghost para dar uma olhada mais de perto. Ghost, sendo um fantasma malévolo de nível espiritual, era impressionante. Ele tinha duas habilidades prontas para serem ativadas na contratação, o que era ótimo. Embora sua lealdade fosse um pouco baixo,
Lin realmente tinha irritado Ghost um pouco antes. Felizmente o fantasma parecia bastante maçante e espirituoso, alimentando-o com alguma carne de porco provavelmente deveria melhorar sua lealdade. Ele também agradeceu mentalmente ao rabo de cavalo e óculos por suas contribuições que lhe permitiram acumular uma quantidade substancial de pontos de colapso emocional. Lin prontamente decidiu ativar ambas as habilidades fantasmas do fantasma. Parabéns pela habilidade. Um passivo, sanguinário e sanguinário para cada ponto de dano tomado. Aumente o poder de ataque em 2 pontos, para o dano maior e o aumento do poder de ataque. Parabéns por adquirir a habilidade Duas Motosserra Frenética, efeito de habilidade de dança. Ghost freneticamente balança sua motosserra, causando danos indiscriminados ao ambiente. Olhando para os fantasmas, duas habilidades Lin não poderia evitar, mas uma era uma habilidade passiva que aumentava o poder de ataque e a outra era uma habilidade que causava dano de área. Essa combinação é realmente impressionante. Com essas novas habilidades, os pontos fracos do Lin foram significativamente curtos. Ele agora tinha controle de multidão, um fantasma tanque que poderia absorver danos, e um fantasma guerreiro para causar dano. As minhas capacidades de combate devem agora exceder 90% dos meus pares. Ele assumiu. No entanto, havia uma desvantagem. O nível mais atual de Lin como mestre fantasma era relativamente baixo. Ele só podia controlar fantasmas ferozes e controlar o nível espiritual malévolo. Assim como o Ghost, foi um pouco exagerado. Normalmente, um mestre fantasma de primeiro nível controla ferozmente. Um mestre fantasma de segundo nível controla espíritos malévolos e um mestre fantasma de terceiro nível é capaz de controlar espíritos malignos. Lin era apenas um mestre fantasma de primeiro nível. Se ele controlasse Ghost à força, havia o risco de perder o controle. Se isso acontecesse, Lin poderia literalmente ter que se alimentar do fantasma. Somente quando a lealdade do fantasma era suficientemente alta é que o risco de perder o controle poderia ser um pouco produzido. Lin ponderou por um momento, pensando que, uma vez que voltasse, precisaria rapidamente aumentar a lealdade dos fantasmas da motosserra. No momento seguinte, ele bocejou alto e imediatamente desmaiou na cama com tarefas feitas. É hora de um merecido descanso. Logo depois de ter tido uma boa refeição e um sono saudável, sentindo-se revigorado, saiu de sua enfermaria, mastigando um pedaço de pão que por acaso se deparou com um sono privado. Rabo de Cavalo e seu grupo. Seus olhos vermelhos vendo o pão, seus estômagos imediatamente rosnaram de fome. Lin, percebendo seus olhares famintos, sorriu maliciosamente. Vocês pularam o café da manhã? Tenho sobras de sopa de panela quente. Seria um desperdício alimentá-lo para os cães. Que tal eu dar? Em vez disso, ao ouvir sua oferta sarcástica, o grupo estava fervendo de raiva. Você é realmente insuportável. Um deles rebateu. Parabéns, anfitrião, por ganhar 60 pontos de colapso emocional. O prazer de Lin era semelhante a encontrar dinheiro no momento em que acordava. Nesse momento, Xiao saiu de seu quarto, parecendo igualmente desgastada. A atenção de todos foi instantaneamente atraída para ela. Seus olhares, afiada e acusadora após sua traição e ações egoístas do dia anterior, ela havia se tornado uma pária entre os dois. Lin não resistiu a zombar dela. Senhorita Xiao, olhando para o líquido no chão. Você não tem algo a dizer? Surpreendentemente, Xiao disparou um olhar desdenhoso. Não é como se eu o forçasse a desistir do quarto. Ele se voluntariou. Além disso, ele não partiu. A raiva aumentou ao ouvir sua resposta descarada. Você não disse que se ajoelhou e implorou para que alguém a salvasse ainda ontem à noite? Não me lembro de ter ouvido um único apelo seu. Se Will não tivesse desistido de seu quarto, Ghost já teria te arrastado para usá-lo como fertilizante. O rosto de Xiao ficou pálido. Comentários contundentes. Parabéns, anfitrião, por ganhar 50 pontos de colapso emocional. Lin olhou para ela com desdém. Você parece um QR código para mim. Sem a digitalização, não se saberia que tipo de pessoa você realmente é. Agora que você não tem Will para protegê-la, vamos ver o que você vai fazer a seguir. Nesse momento, uma figura parecida com um papel recortado apareceu no céu acima do hospital anunciando o modo especial da avaliação do nível A. O modo Royal iniciou um nível médio em espírito, e 3 fantasmas ferozes de nível inicial agora começarão a caçar todos vocês. Você deve sobreviver até o meio-dia para passar na avaliação. Todos ficaram chocados com
com o anúncio. Um espírito malévolo de nível médio. Até mesmo o temível fantasma da motosserra era apenas um espírito malévolo de nível inicial. Os espíritos com os quais haviam contraído eram apenas fantasmas ferozes de nível inicial, que combinados, não teriam chance contra o nível médio. Espírito silencioso, cabelos amarelos, os mais tímidos do grupo, começaram a tremer e hesitantemente sugeriram: se corrêssemos. Rabo de Cavalo olhava para ele como se ele fosse um idiota. Se corrermos direto para a cova do espírito malévolo. Naquele momento, Lin avistou um fantasma macabro rastejando lentamente com sua língua carmesim estendida. Aproximava-se cada vez mais da cabeça de Xiao, para seu espanto. Ninguém parecia notar e continuava suas brigas. O fantasma de 2 conjuntos de olhos arredondados estava prestes a envolver sua língua em torno do pescoço da mulher. Quando Lin percebeu que ninguém parecia ver o espírito, passou em sua mente que, depois de se fundir com o fantasma da pupila, ele adquiriu a capacidade de ver certos espíritos invisíveis, cobrindo seu olho direito para testar sua teoria. O fantasma realmente desapareceu de vista. Lin foi pego de surpresa. Poxa, é um espírito invisível. Na verdade, pode se camuflar. Graças a Deus eu me fundi com o fantasma. Ele não podia deixar de pensar. Essa sua habilidade é muito poderosa. Ghost respondeu com uma pitada de orgulho. É apenas uma funcionalidade básica manter seu olho no espírito invisível. Lima começou a recuar lentamente, chamando a Rabo de Cavalo e os outros. Você queria saber onde está o fantasma, certo? Não é? Logo atrás de você. No entanto, parecia que eles tinham desenvolvido uma espécie de síndrome. Eles não acreditavam em nada do que ele dissesse. Irritado, um deles retrucou o suficiente de suas bobagens. Lima, você acha engraçado? Xiao se juntou ao ridículo. Você é uma pessoa tão intrometida e sempre jorrando bobagens. Mas no momento seguinte, a garra fantasmagórica perfurou violentamente seu abdômen. Xiao olhou para o grande buraco em sua barriga e gritou de terror. Me ajuda. Todos ficaram assustados, gritando. Há realmente um fantasma. Mas eles não conseguiam vê-lo. Eles assistiam horrorizados quando Xiao foi estrangulada por uma força invisível, seus ossos triturando alto. No segundo seguinte, sua cabeça foi enviada voando em seu corpo, dividida em 2. O interfone do hospital prontamente anunciou Xiao para fora, olhando para os membros decepados no chão. Todos estavam petrificados. Nós nem vimos o fantasma, e ela foi brutalmente assassinada. Lin balançou a cabeça. Ele disse que havia um fantasma logo atrás de você, mas você não acreditou. Ele não sentiu nenhuma simpatia pelo fim de Will. Se ela não tivesse sido tão egoísta, poderia ter sido justa. Na noite anterior, não sua vida. Sem hesitar, Lin fugiu. Agora que o espírito invisível havia começado sua caçada e ele podia vê-lo com seu olho, tudo o que ele precisava fazer era evitá-lo e sobreviver até o meio-dia. Naquele momento, Rabo de Cavalo nota o braço misteriosamente se levantando do chão. Depois de um breve momento de contemplação, ela entendeu que deveria ser um invisível espírito, e é por isso que não podemos vê-lo. Lin pode vê-lo por causa da pupila que ele adquiriu ao se fundir com o Ghost. Ela rapidamente levou óculos. O homem e os outros para perseguir Lin, percebendo que, enquanto ficassem perto dele, saberiam onde estava o fantasma. Ao ouvir, o homem sentiu a dor do arrependimento, como se tivesse cometido um grave erro. Fomos os primeiros a descobrir aquele fantasma de pupila e esse pirralho sorrateiro o arrebatou de nós. De repente, um inesperado do sistema surgiu. Parabéns ao anfitrião pela aquisição. 40 pontos de colapso emocional. Lin foi estupefato. Como na Terra eu ganhei pontos de colapso emocional só por correr cujo coração frágil eu quebrei desta vez. Quando ele se virou, ele viu os 3 o perseguirem. O que o irritou e o espírito invisível quente em seus calcanhares. Era ainda mais problemático se ele continuasse liderando esses caras. Ele efetivamente estaria levando o espírito invisível até ele. Ele precisava sacudi-los. Só então o fantasma da serra elétrica irrompeu o braço do prota, pedindo para sair. Lin apressadamente perguntou ao fantasma da serra elétrica o que estava acontecendo. Descobriu-se que o fantasma invisível havia roubado muita comida dele no passado como um fantasma que adorava comer motosserra. Ghost guardava um profundo rancor por esse roubo. Vendo que Ghost estava prestes a se libertar de seu vínculo, Lin sentia-se impotente. Dada a lealdade atual dos fantasmas da motosserra, havia um alto risco de rebelião.
apenas ajudando-o a destruir o espírito invisível, ele realmente se submeteria, no momento seguinte. Enquanto quebrava bruscamente girando para ficar de pé, os três perguntaram ansiosamente se era seguro. Lin Ma disparou-lhes um olhar. Se continuarmos correndo assim, nossas pernas estarão desgastadas ao meio-dia. Ouvindo isso, o cabelo amarelo tornou-se frenético. O que fazer, então? Atualmente só você pode ver o fantasma se você nos levar. Eu prometo retribuir generosamente quando estivermos fora. Lin apenas arregaçou as mangas, dando aos cabelos amarelos um olhar desdenhoso. Se quiser correr, vá em frente. Estou cansado de correr. Vou derrubar esse espírito invisível. Rabo de Cavalo olhou para Lin como se ele fosse um idiota e imediatamente zombou dele, dizendo que ele estava cortejando o fim. O espírito invisível é um espírito malévolo de nível médio. Mesmo os professores da escola podem não ser capazes de derrotá-lo. O homem sorriu maliciosamente. Seria melhor se ele partisse. Então ninguém competiria com você pelo título. Vamos nos esconder e curtir o show logo em seguida. Com um som alucinante, o espírito invisível apareceu diante deles. No segundo seguinte, Lin viu o espírito invisível agarrado ao teto se aproximando dele. O espírito abriu sua boca maciça, visando morder o pescoço. Lin arregalou o olho preparando para ativar a técnica da pupila. Mas, no momento seguinte, o espírito invisível desapareceu de sua visão, apenas para reaparecer atrás dele instantaneamente. Sua velocidade era tão rápida que parecia estar se teletransportando. Percebendo o perigo, quando estava prestes a se virar, o espírito invisível já estava mergulhando com suas garras afiadas, aparentemente prestes a esmagar a cabeça de Lin como se fosse uma melancia. A cena assustou Rabo de Cavalo e os outros, que fecharam os olhos achando que Lin estava feito. Todos esses eventos foram silenciosamente documentados por figuras de papel flutuando sobre o hospital, enviando as informações de volta ao mundo real. A sala de comando de avaliação. Os próprios professores avaliadores estavam observando a situação. Um professor parecia preocupado, já que todos os 7 alunos de sua área de teste designada haviam falhado. 4 deles ficaram gravemente feridos e se retiraram, enquanto 3 perderam a vida. Outra professora, de cabelos brancos, suspirou e pediu demissão. Todos os 8 alunos dele também falhou, com um deles sendo encaminhado diretamente para um hospital psiquiátrico. Eles não puderam deixar de lamentar a falta de candidatos capazes nos dias de hoje. Ao lado deles, uma bela professora com pernas e músculos peitorais desenvolvidos continuava a se concentrar atentamente na tela. O professor do burburinho perguntou curiosamente como estão as coisas do seu lado. Professor? Respondeu casualmente. Meus alunos ainda estão passando pela avaliação. O Buscut foi pego de surpresa. De que escola são? Isso é impressionante. 4 deles ainda estão no lado masculino. É uma pena que o jovem seja realmente confrontado. E o espírito malévolo de frente? Ouvindo isso, tanto o zumbido cortado quanto os professores de cabelos brancos imediatamente se reuniram para assistir, vendo Lin se virando para trás para enfrentar o espírito invisível diretamente. O professor de corte de zumbido sentiu que Lin estava ficando excessivamente confiante depois de obter um fantasma contraído. No entanto, o professor de cabelos brancos admirava muito a coragem de Lin em assumir o risco, mas admiração à parte. Mesmo o poder absoluto do espírito invisível, todos os 3 não tinham grandes esperanças para o de Lin. Professor de resultados. Não pôde deixar de suspirar. Um talento tão promissor desperdiçado. No momento dentro do hospital, Rabo de Cavalo e os outros ficaram surpresos ao encontrar Lin Ma ileso. Lin Ma rapidamente convocou o grande fantasma e ativou a técnica. O som sânscrito reivindica a vida, imobilizando o espírito invisível no ar. O de cabelo amarelo ficou intrigado. O limite de contrato de Lin não era de apenas meio. Como ele pode contratar múltiplos fantasmas? O homem dos óculos ficou ainda mais incrédulo. Um limite de contrato pode ser aumentado com o fantasma miserável anterior neste grande fantasma de peito. Ele não tem um limite de 1,5 agora tendo anterior? O homem secretamente se alegrou pensando, graças a Deus, mesmo que ele aumentasse, ele ainda tem menos do que eu. Meu limite de contrato é 2. No entanto, sua alegria era prematura. Lin deu um leve sorriso, arregaçou a manga para pressionar o padrão da motosserra e, com um bip, o imponente
finalmente Ghost foi convocado. No momento em que apareceu, ele estava ansioso para começar sua motosserra, buscando vingança contra o espírito invisível. O espírito invisível, imobilizado, imediatamente entrou em pânico, lutando freneticamente, aprendendo muito, gesticulando para frente. Vá, fantasma! Curte-o! No segundo seguinte, o já voraz fantasma da motosserra ergueu sua motosserra e a balançou contra o espírito invisível. O exterior duro do espírito invisível não resistiu à fúria total. Como você ousa roubar minha carne? Ghost rugiu enquanto ele furiosamente cortava o espírito invisível em meio aos ruídos zumbidos da motosserra. O espírito invisível foi hackeado, com a carne voando para todos os lados. Em pouco tempo, a saúde do espírito invisível foi reduzida a menos de 5%. No momento seguinte, a habilidade afirma que a vida foi desencadeada. O corpo do invisível explodiu no local, transformando-se em um espírito malévolo de nível intermediário que caiu no chão. A fidelidade dos fantasmas da motosserra aumentou 20%, permanecendo 25%. A notificação dos sistemas deixou Ali muito feliz. Esse fantasma da motosserra é realmente movido por seu apetite. Seu humor é baseado apenas em se ele tem carne para comer ou não. Quando a gente sair, eu devo comprar um porco para ele que com certeza vai aumentar sua lealdade. Satisfeito, Lima pegou a pérola espiritual do chão. Vendendo a pérola vai me dar carne de porco suficiente para alimentar o fantasma motosserra. Muito tempo. É como se o espírito invisível pagasse sua dívida com o fantasma da serra elétrica. Em seguida, com um comando leve de missão cumprida, Lin lembrou ponto só agora o Rabos de Cavalo e os outros perceberam que Lin havia contraído fantasmas da motosserra. O rosto do homem ficou cinza em um instante. O talento contratado de que sempre se orgulhava havia sido superado por Lima. Foi mais doloroso para ele do que o fim. Ele até ativou essas habilidades de fantasmas. O talento e a perspicácia exibidos por Lin também incutiram um forte senso de ameaça em Rabo de Cavalo Gêmeos. Ela olhou para Lin, seus olhos piscando com uma pitada de maldade. Tendo ofendido nessa avaliação, não posso deixá-lo crescer mais forte. Caso contrário, ele se tornará uma grande ameaça no futuro. Entretanto, o desempenho impressionante do Lin deixou os professores na sala de comando atônitos. Esse garoto contraiu 3 fantasmas em um único dia. Ele está quase no mesmo nível dos figurões do distrito militar. Além disso, ele ativou suas habilidades e as administrou com tanta proficiência em batalha. Um talento tão promissor, comentou a professora de cabelo cortado com um olhar envergonhado. Depois de toda a diversão, acontece que eu era o tolo. O professor de cabelos brancos, que sempre teve muita consideração, estava cheio de elogios. Ele afirmou abertamente que o desempenho de Lin agora poderia ser comparado ao de Gaucher, a filha genial do diretor do Departamento de Segurança. Só então o ministro entrou depois que os professores o informaram às pressas sobre o desempenho da avaliação do Lima. O ministro instruiu especificamente o professor para entrar em contato pessoalmente com o Lin em sua escola. Depois que a avaliação concluiu que eles queriam priorizar o desenvolvimento e treinamento do homem Lin. No hospital, Lin ficou de pé vagarosamente no telhado, olhando para a cidade que se torna um reino de fantasmas. O cheiro generalizado e os fantasmas vagando por todas as ruas não o assustavam. Em vez disso, enchiam-no de emoção e expectativa. Ele fantasiava sobre um futuro onde contrairia todos esses fantasmas, tornando-se uma figura primordial neste mundo. O sentiu-se desconforto desde a sua súbita transição. Nesse mundo já havia desaparecido completamente, aproveitando-se do fato de que o vestibular não havia terminado. Lin, acompanhado de um fantasma, vagou no hospital à procura de oportunidades ou saques. Para sua surpresa, ele descobriu que muitos dos restos esqueléticos tinham uma quantidade considerável de objetos de valor deixados neles. A dupla embarcou animadamente em uma farra de limpeza, limpando completamente o hospital. O tempo todo, uma figura de homem de papel que os observava lamentava. Esses dois nem poupam os cadáveres. Quando o relógio bateu 12, o homem de papel apareceu no hospital. Entrada anunciando para Lima e os outros que a avaliação havia terminado e era hora de contar os resultados, com Will e Xiao tendo desistido. Midway marcou 0 pontos. Cabelos amarelos. Atraiu um fantasma feroz nível fantasma e não destruiu nenhum, resultando em uma pontuação de 60 pontos. O homem de óculos contraiu e destruiu uma fantasma feroz, ganhando uma pontuação de 70 pontos. Sam Lily contraiu uma fantasma feroz nível Ghost e destruiu 2, obtendo uma pontuação de 80 pontos. Finalmente, o homem de papel virou-se para Lin para declarar seus resultados, contraindo 2 feroz fantasma. É um fantasma de nível espiritual malévolo e destruindo 5 fantasmas de nível de fantasma feroz e um fantasma de nível espiritual
ritual malévolo. Lima alcançou uma pontuação de 90 pontos. O homem prontamente anunciou que Lima era o MVP dessa variação. Ele então entregou-lhe um fantasma azul. Lin aceitou felizmente, sabendo que com este fantasma cadáver ele poderia atualizar o fantasma pupila e ativar uma segunda habilidade. Afinal, o fantasma pupilado já havia provado seu valor na avaliação, vendo Leon despreocupadamente jogar o precioso cadáver verde fantasma em um saco de lixo. Homem de óculos e cabelos amarelos, com os rostos contorcidos de inveja após declarar os resultados, o homem de papel começou a entoar um feitiço e seu corpo foi engolido pelas chamas. No segundo seguinte, um enorme anel de fogo cercou o grupo. Lin deu uma última olhada no hospital atrás dele. Quando as chamas se dissiparam, eles começaram a se teletransportar. De volta ao mundo real, a professora estava orando ansiosamente pelo retorno seguro de seus alunos. Nesse momento, as telas de teletransporte nas mesas se acenderam. Tomada de alívio, exclamou: "Eles estão de volta." Mas no momento seguinte ela ficou horrorizada. E os olhos marejados pela visão horrível na frente de seus alunos que se teletransportavam de volta, choravam de agonia. Alguns estavam sem braços ou pernas, enquanto outros seguravam os olhos gritando: "Sou cego. Chame uma ambulância." Um aluno ferido deitou-se dolorosamente no chão, estendendo a mão para o professor implorando por ajuda. Sem hesitar, Joe saiu correndo da sala de aula para obter assistência. A equipe de resgate, já estacionada na escola, imediatamente trouxe maçãs e começou a prestar atendimento de emergência aos alunos feridos. Logo em seguida, começou a contabilizar as vítimas. Dos que passaram na variação, apenas 20 conseguiram, e entre eles 10 ficaram gravemente feridos. No momento seguinte, ela ficou atordoada ao ver Lee enquanto retornava e escapou de um domínio Ghost de nível apressada para verificar se ele estava ferido. Vendo seu comportamento atordoado e sem reação, ela pensou que Lee poderia estar mentalmente traumatizado, envolvendo-o em um abraço reconfortante. Ela o consolou: "Tudo bem, acabou agora. É bom que você esteja de volta, são e salvo." Lee, ainda desorientado do recente teletransporte, foi instantaneamente despertado pelo sentimento intenso e opressivo em seu rosto, sentindo um movimento desajeitado. Em uma determinada área, ele rapidamente apontou para a tela para desviar sua atenção, sinalizando-a para olhar para a grande tela MVP no monitor. O professor ficou espantado com os resultados da avaliação. Como isso é possível? Aquele que sempre marca menos, conseguiu o MVP do domínio fantasma de nível. No momento seguinte, seu comportamento mudou de choque para orgulho e prazer. Ela deu um tapinha em Lin. "Você realmente é o aluno que eu sempre digo que tem o maior potencial de audição." Lin murmurou: "Ontem mesmo você me pediu para sair da aula e ficar do lado de fora como castigo. Já esqueceu?" Em seguida a professora mostra que a atenção foi atraída para o saco de lixo na mesa de Lin. Curiosamente, ela perguntou o que havia dentro. Casualmente ele respondeu que esses eram tesouros que ele havia retirado nos shows do Hospital Assombrado, olhos arregalados de surpresa. "Então você basicamente entrou em um jogo de escape room com um toque de um exame aterrorizante, e até conseguiu pegar o título de MVP naquele momento." E a professora mostra, olhos inclinados, ela pensou consigo mesma que talvez tivesse encontrado um forte aliado para se apoiar no futuro. De repente o círculo de teletransporte na mesa ao lado se inclina. Gritos em torno pode ser escutado. Lin viu seu colega preto, pouco gordo, confortavelmente roncando. O suor frio se formou na testa de quem estava vagando. Esse cara apenas dormiu o dia inteiro no domínio fantasma? Ele então olhou para os resultados das gordinhas pretas e imediatamente deu um polegar para cima. O nível: domínio fantasma, ferro velho caótico, marcar 60 pontos, verdadeiramente o rei do litoral em nossa classe. Para passar ileso pela avaliação do domínio fantasma, teletransporte-se de volta enquanto ainda dorme. Só você poderia fazer isso. Lee, enquanto prontamente tentava acordar o gordo com um tapinha. No entanto, percebendo a profundidade de seu sono, recorreu sacando um 100, gritou: "É hora de comer." No momento seguinte o gordo acordou. Cadê a comida? Em sua vida passada, você tinha parentesco com o fantasma da serra elétrica ou algo assim? No momento em que os dois estavam rindo e se preparando para comemorar em uma churrascaria, Lin recebeu uma ligação do pai. A voz preocupada de Lin Land veio do outro lado. "Meu querido filho,
Como foram seus exames? Chegou à universidade com um sorriso desdenhoso? Ele respondeu: você realmente subestima seu filho. Ouça bem, peguei o MVP do domínio fantasma de nível A. No momento seguinte, o pai gritou emocionado. Bons céus, um nível Ghost MVP é o túmulo ancestral da nossa família. A mãe também estava tão emocionada que estava à beira das lágrimas. Muito bem, filho. Vamos ver se você se atreve a chamar meu filho de pobre aluno agora. Seguimos com um tom carinhoso. Se você ficar sem dinheiro, apenas nos avise. Vamos vender o trigo nos próximos dias e enviar o dinheiro. Ele rapidamente tranquilizou eles que ele tinha encontrado um monte de joias no domínio fantasma e lembrou-os de contratar uma colheitadeira, dados os vastos 40 hectares de trigo que tinham. Enquanto isso, em um campo remoto nas montanhas, os pais agricultores simples e honestos estavam gritando ameaçadoramente em uma linha de cabeças decepadas no chão. Seus lados estavam pingando líquido vermelho fresco. Um homem de preto deitado no chão os amaldiçoou desafiadoramente. O departamento de segurança nunca vai deixar você executar isso. Ao ouvir isso, o rosto do pai de Lin escureceu instantaneamente com um movimento rápido. Ele cortou o pescoço do homem com a foice. Droga! Secretaria de Segurança. Vou cortar cada um daqueles peixes e camarões podres dentro dele. Mais cedo ou mais tarde, a mãe de Lin, olhando para a cabeça, espalhada no chão, expressou suas preocupações. Esta já é a 7ª onda deste ano. O departamento de segurança não nos vai descobrir, o pai a tranquilizou. Eles provavelmente apenas expandiram seu alcance de pesquisa. Se o pior vier a pior, vou fazer uma viagem para a cidade provinciana. A mãe parecia intrigada. Por que você iria para a cidade provinciana? Isso não causaria problemas para o nosso filho? No momento seguinte, o pai de Lin caiu na gargalhada maníaca. Eu ia ao departamento de segurança na cidade provincial e acabaria com todos eles.